Olá, eu sou Ricardo Nascimento, especialista em medicina reprodutiva, aqui da Clínica Fecundare. O nosso tema de hoje vai falar sobre a adenomiose e as suas diferenças com a endometriose. Quais as diferenças entre essas duas entidades médicas, entre essas duas doenças? A adenomiose, ela é a penetração do tecido endometrial, do tecido que recobre a parte interna do útero, para dentro da musculatura do útero. Isso se dá por um rompimento dessa zona de proteção que existe entre a musculatura uterina e entre o endométrio, que é a região onde se implanta o embrião e é a região onde ocorre a menstruação. Essa é uma doença relativamente pouco conhecida, embora ela tenha uma frequência de acometimento de até 20% das mulheres. Como é que essa doença se expressa? Ela se expressa principalmente por dor no período menstrual e por aumento do sangramento. Normalmente ela se dá com esses sintomas, e isso é o que chama a atenção. Mas muitas vezes ela é completamente assintomática, 50% das vezes ela não dá sintoma nenhum. Mas como é que é feito o diagnóstico dessa doença? Normalmente através do toque ginecológico, quando a pessoa vai no seu ginecologista e ele toca o útero, esse útero é um pouquinho aumentado ou muito aumentado e mais macio, mais fofo, mais soft. Isso pode levantar uma suspeita. O ultrassom pode trazer alguns outros dados, como algumas vesículas, algumas partes de endometriose, de adenomiose dentro do endométrio, dentro da musculatura do útero. A ressonância magnética ela é um pouco mais específica, ela é um outro exame que pode ser utilizado para isso. E vai mostrar um rompimento da zona juncional, que é essa zona de interface entre essas duas estruturas, e quando a espessura é maior do que 12 milímetros na ressonância magnética, nós podemos dizer que existe adenomiose. Então a adenomiose é uma entidade uterina, ela está dentro do útero. E com o que ela vai se confundir? Com o que ela é parecida? Com o que ela pode ser interpretada de uma outra maneira? Principalmente com miomas, com a miomatose uterina, que também dá sintomas de dor, muitas vezes, e sangramento aumentado, e com a endometriose, que é uma outra entidade, elas não são parentes, antigamente eram consideradas como uma doença só. Hoje elas são, sabidamente, doenças separadas. A endometriose também causa dor pélvica no período menstrual, mas não dá sangramento aumentado como a adenomiose. Então isso as diferencia. E a endometriose é uma doença e a adenomiose é outra. A adenomiose ela pode ser localizada em algumas partes do útero e ela se chama adenomiose focal. E ela pode ser uma adenomiose difusa quando ela pega todo o útero. Mas o fato é que, importante para nós aqui, ela tem um impacto na fertilidade. E esse impacto na fertilidade parece estar intimamente relacionada com uma dificuldade de implantação do embrião e uma dificuldade de continuidade desta gravidez, uma dificuldade de o embrião se estabelecer dentro do útero. E fazendo o diagnóstico, como é que nós vamos tratar essa doença? Nós podemos tratá-la de forma cirúrgica, no caso da adenomiose focal, quando ela tem focos de adenomiose. Mas isso é uma cirurgia que pode enfraquecer o útero, trazer problemas durante o parto, fazer romper o útero durante o parto. Então, no mais das vezes, a adenomiose focal, desde que ela seja pequena, ela não é tratada e isso não vai interferir demasiadamente na fertilidade. Quando é uma adenomiose difusa, que aí sim nós vamos ter dificuldade de implantação, nós temos então que tratá-la com medicamentos, que podem ser pílulas anticoncepcionais, associadas a estrogênio mais progesterona, e podem ser pílulas anticoncepcionais somente de progestário. O diumirena, quando a gente trata a dor da adenomiose, ele funciona muito bem, mas ainda não está estabelecido se ele é vantajoso ou não no tratamento da fertilidade. Resolvido o problema de fertilidade, essa pessoa pode usar o mirena para tratar a sua dor, a sua cólica menstrual. Em termos de tratamento para a fertilidade, o que mais se usa são os análogos hiperativos do GnRH, que é uma forma de induzir uma parada das menstruações e com isso esse útero ele vai diminuindo de tamanho e essa adenomiose se torna menor. Parado o tratamento, ela vai retornar, é claro. Mas isso nos dá tempo para quê? Para que a gente faça a transferência de um embrião em boas qualidades de útero com uma adenomiose reduzida e com isso nós aumentamos a taxa de gravidez.
Não nos parece adequado a gente fazer o tratamento e depois iniciar a fertilização. O ideal é que nós façamos a coleta dos óvulos, deixamos esses óvulos congelados e depois procedemos então ao tratamento da adenomiose, o tratamento clínico com análogos de NRH, deixando esse útero bem aquietado, bem diminuído, e aí fazemos a transferência embrionária em um útero preparado para receber esses embriões. Então parece que hoje essa é a conduta mais adequada e esse é o histórico da adenomiose, uma doença que muitas vezes é assintomática e muitas vezes dá sintoma e deve ser sempre pensada quando nós estamos trabalhando com dor pélvica ou com infertilidade.